Olá, tudo bem? Deixa eu falar uma coisa para você. Hoje eu quero falar de um assunto que poucas pessoas têm coragem de falar, principalmente no meio evangélico. Eu quero falar sobre a sexualidade e a Bíblia. A moral e a ética parecem cada vez mais escassas em nossos dias. A sexualidade tem sido tratada como um mero elemento hormonal e como promotor de satisfação pessoal. O relaxamento dos valores familiares e principalmente da espiritualidade nos desperta para estudar esse tema à luz das Escrituras. E é por isso que vamos falar sobre esse tema nessa série de 4 vídeos no nosso Café com Deus. Não há como negar a importância da sexualidade na vida do homem ou da mulher, porque Deus nos criou como seres sexuados. Em contrapartida, não podemos deixar que a sexualidade nos conduza a uma vida de constante pecado. A sexualidade, quando entendida corretamente, associada à espiritualidade, produz união e relacionamento saudável entre as partes. Mas, quando corrompida e deturpada, gera impureza e separação. Qual dos dois caminhos seguir? Como associar sexualidade e espiritualidade? Vejamos quais são as respostas que encontramos na Bíblia para questionamento como esses. Primeiro, vamos falar sobre sexualidade humana. Nossa fonte de fé e prática é a Bíblia. Aqui na Palavra de Deus, em 2 Timóteo, no capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. E por isso, nela está a base dos argumentos apresentados. Sendo assim, o primeiro passo é definir a sexualidade humana como criação de Deus, com o propósito de abençoar o relacionamento entre homem e mulher. A sexualidade humana é uma bênção concedida pelo Criador, para ser desfrutada pela criatura em temor e obediência, para sua alegria e realização pessoal. Segundo ponto, a analisarmos o homem e a mulher. Deus criou os seres humanos como seres sexuados, ou seja, macho e fêmea. Em Gênesis, no capítulo 1, versículo 27, nós podemos ver claramente a distinção entre macho e fêmea na criação. Nesse versículo, a primeira vez que aparece a palavra homem, o termo hebraico usado é Adão, que significa humanidade. A designação da espécie humana, homem e mulher. Porém, já na segunda vez que lemos a palavra homem, o termo hebraico muda para zakar, que significa macho. A palavra hebraica para mulher é nekebá, que significa fêmea. Deus criou os seres humanos macho e fêmea, tendo como propósito a união sexual. Isso está lá em Gênesis, no capítulo 2, dos versículos 18 até o 25. Deus criou o homem macho e posteriormente a mulher fêmea com a finalidade de uni-los, tornando uma só carne. Gênesis 2:24 enfatiza a completa identificação das duas personalidades no casamento. A passagem nos diz que Deus instituiu o casamento e que este deve ser monogâmico e heterossexual, a união completa entre duas pessoas, homem e mulher. Deus reafirma esse padrão lá no livro de Marcos, no capítulo 10, nos versículos 7 a 9, que diz assim: por essa razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem jamais separe. Lá no livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 31, o apóstolo Paulo reafirma isso, dizendo: por essa razão, o homem e o pai deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Se você ler 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, a ênfase que o apóstolo Paulo apresenta é essa: cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Deus efetivamente excluía a poligamia de qualquer tipo que fosse. A afirmação de Paulo também implica que, uma vez consumado o casamento, a união é permanente até que a morte os separe. Um terceiro ponto de como a sexualidade é frisada sim na Bíblia é quando o homem e a mulher andavam nus e não envergonhados. Gênesis, no capítulo 2, versículo 25, diz assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam.
Aqui temos um cenário extremamente íntimo e ao mesmo tempo sem corrupção. Um casal cuja sexualidade estava integrada à espiritualidade, impedindo qualquer pensamento indecoroso. Richard Foster diz assim: você percebeu que o erotismo não contaminado pela vergonha existia antes da queda? A queda não criou o Eros, apenas o perverteu. Na história da criação vemos o homem e a mulher atraídos um para o outro, nus e não envergonhados. Nós precisamos entender que a masculinidade e a feminilidade são obra das mãos de Deus, assim como um afeto apaixonado um pelo outro. Também suas diferenças os unem, são homem e mulher, mas também uma só carne. Os dois num relacionamento em amor, por que deveria estar presente a vergonha? Sua sexualidade é criação de Deus. No próximo vídeo aqui no Café com Deus, eu irei falar sobre a celebração do amor através da sexualidade. Lembre-se, procure manter a sua mente sempre renovada em Cristo Jesus. E assim, com certeza, você provará a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em sua vida. Que Deus abençoe e até o próximo.